Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, meu canal Leone Pereira. Faça a sua inscrição, ative as notificações, indique aos amigos, aos colegas, familiares, porque a ideia é a gente tornar esse canal como fonte de informação, uma fonte gratuita de informação, para que você possa ter acesso ao que há de melhor em direito, motivação, música e mesmo musculação, tá? Nesse vídeo eu quero abordar um importante assunto, até demorei para gravar esse vídeo aí pela correria e por uma hora de reflexões, mas é uma primeira parte, tá? Esse vídeo ele representa os primeiros comentários, as primeiras reflexões sobre a medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019. Ela tá aqui, ó. Tô com ela toda impressa, né? Nós temos aí 30 páginas, 30 laudos, pelo menos a minha impressora, então muita coisa foi alterada. Eu quero, lógico, a gente vai trabalhar aqui algumas informações, alguns estudos, vamos dizer assim, estudos iniciais, tudo bem? Então temos aqui a medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019, e ela institui o contrato de trabalho verde e amarelo, altera a legislação trabalhista e dá outras providências. Então institui o contrato de trabalho verde e amarelo, altera a legislação trabalhista e dá outras providências. Então essa medida provisória, que ainda vai passar por todo o trâmite do Congresso Nacional para se tornar lei, mas ela traz o tal do contrato individual de trabalho verde e amarelo. E quando a gente olha a lei, lá no seu capítulo 1, fazendo uma análise topológica, fala do contrato de trabalho verde e amarelo. Então, beneficiários do contrato verde e amarelo. E aí eu levanto a indagação, não estou dizendo que sim ou que não, mas se verdadeiramente são beneficiários. Artigo 1º. Fica instituído o contrato de trabalho verde e amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. Então veja, é o que eu venho falando nas minhas palestras, minhas aulas, se o princípio da dignidade da pessoa humana, e no nosso caso, a dignidade da pessoa do trabalhador, princípio esse plasmado lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã de 88, se continua sendo o principal princípio do país, né? Hoje a gente tem claramente uma linha de fomento à liberdade econômica, um princípio da liberdade econômica. A gente tinha visto isso na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, 2019, e agora com a medida provisória 905, 2019. Então, aqui está falando que é uma modalidade destinada e fomento, né, para a criação de novos postos de trabalho, qual a idade? 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. Bom, vamos ver até onde isso vai chegar. Lembrando que o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, combinado com artigos 402 a 404 da CLT, lá nós temos a seguinte frase, que é proibido o trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então temos como regra, idade mínima para trabalhar no país 16 anos, se for um trabalho noturno, perigoso e insalubre, 18 anos, e o aprendiz vai dos 14 até 24 anos, salvo pessoa com deficiência, que pode superar 24 anos. O contrato de aprendizagem está lá nos artigos 428 a 433 da CLT, e aí tendo mais de 24 anos eu aplico a ideia de ações afirmativas ou discriminações positivas, affirmative actions, a ideia de você discriminar positivamente determinados grupos que sofreram ou sofrem preconceito ou discriminação. Já o parágrafo único fala o seguinte: para fins da caracterização como primeiro emprego, não serão considerados os seguintes vínculos laborais. Então, para fins da caracterização como primeiro emprego, não serão considerados os seguintes vínculos laborais: o menor aprendiz, o contrato de experiência, o trabalho intermitente e o trabalho avulso. Então, menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente,
e o trabalho avulso. Temos claras exclusões aqui. Lógico que isso vai gerar debate, vai gerar muita discussão, mas a ideia é o contrato verde e amarelo não se confundir com esses vínculos laborais, tá bem? O artigo 2º diz o seguinte: a contratação de trabalhadores na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo será realizada exclusivamente para novos postos de trabalho e terá como referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019. Portanto, a ideia aqui é exclusivamente novos postos de trabalho. Vamos continuar. Parágrafo 1º. A contratação total de trabalhadores na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo fica limitada a 20% do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamentos do mês corrente de apuração. Então nós temos a ideia de criação de novos postos de trabalho, sendo o primeiro emprego, e o limite de 20% do total de empregados na empresa. Então a ideia realmente é fomentar, mas com esse percentual. De certa forma, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da ponderação de interesses. Parágrafo 2º. As empresas com até 10 empregados, inclusive aquelas constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar 2 empregados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo. E na hipótese de o quantitativo de 10 empregados ser superado, será aplicado o disposto no parágrafo 1º. Então, se eu tiver uma empresa com até 10 empregados, inclusive as constituídas após 1º de janeiro de 2020, eu tenho um limite autorizado a contratar 2 empregados. Lógico, não precisa contratar 2, mas temos um limite de até 2. Você imagina como isso vai cair nas provas de exame de ordem, concursos públicos, e você como advogado, operador do direito, como você tem que assessorar nessa parte, né? Vamos continuar. Para verificação do quantitativo máximo de contratações, de que trato para primeiro, deverá ser computado como unidade a fração igual ou superior a 5/10 e desprezada a fração inferior a esse valor. Isso vai envolver naturalmente o cálculo desse percentual aqui, tá? Parágrafo 4º. O trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias, contado da data de dispensa, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 1º. É uma regra, uma quarentena, para eu não utilizar isso como maneira de fraude, como subterfúgio, para eu sair contratando e abusando da contratação verde e amarelo. Então temos uma quarentena aqui de 180 dias. Acho razoável, né? A gente poderia pensar até numa quarentena maior, mas razoável se pensar numa quarentena de 180 dias. Parágrafo 5º. Fica assegurado às empresas que em outubro de 2019 apurarem quantitativo de empregados inferior em no mínimo 30% em relação ao total de empregados registrados em outubro de 2018, o direito de contratar na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo, observado o limite previsto no parágrafo 1º, independentemente do disposto no caput. Nós temos regras aqui realmente de cálculo que deverão ser observadas e refletidas por nós. Como disse, esse é um primeiro vídeo, são primeiras reflexões. Artigo 3º. Poderão ser contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo os trabalhadores com salário base mensal de até 1 salário mínimo e meio nacional. Essa regra é importante. Então, poderão ser contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo os trabalhadores com salário base mensal de até 1 salário mínimo e meio nacional. Perceba como a lei ela veio trazendo limitações para ser verdadeiramente o primeiro emprego, para quem tem acima de 18 até 29 anos, respeitado aquele percentual com esse salário mínimo. Parágrafo único. É garantida a manutenção do contrato na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo quando houver aumento salarial até 12 meses de contratação,
limitada à isenção das parcelas especificadas no artigo 9º ao teto fixado no caput desse artigo. Então, de certa forma, nós temos ainda que a gente não pode chamar de uma estabilidade, mas de certa forma pelo menos uma garantia de emprego que, em havendo aumento salarial, é garantida essa manutenção do contrato na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. Muito bem. Então, essa é a primeira parte, analisando topologicamente. Temos o capítulo 1 do contrato de trabalho verde e amarelo, beneficiários do contrato verde e amarelo, artigos 1º, artigo 3º. Agora a gente entra numa outra parte da medida provisória 905, que é manutenção dos direitos dos empregados. E o artigo 4º diz: os direitos previstos na Constituição são garantidos aos trabalhadores contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo. Quer dizer, mesmo com essas reformas, a gente tem que lembrar dos artigos 7º a 11 da Constituição Federal de 88, lá nós encontramos direitos individuais e coletivos trabalhistas. Então a gente teve todo um movimento de inserção desses direitos na Constituição, um movimento de constitucionalismo social e superada, veja bem o que eu estou falando, superada a discussão de os direitos serem cláusula pétrea ou não, e a gente vai ter que esbarrar também na questão do princípio do não retrocesso social, aliado ao princípio da reserva do possível, eu tenho a manutenção por hora dos direitos constitucionais trabalhistas, não obstante o fato de um estudo, inclusive, que está sendo feito em Brasília, realizado em Brasília até de alteração, diminuição ou precarização desses direitos. Quer dizer, toda aquela linha que nós estudamos de eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, em suas dimensões objetiva e subjetiva com efeitos irradiantes, quer dizer, isso vem sendo, de certa forma, flexibilizado. Parágrafo único. Os trabalhadores a que se refere o caput gozarão dos direitos previstos no Decreto-Lei 5452 de 43, a CLT, e nas convenções e nos acordos coletivos da categoria, a que pertença naquilo que não for contrário ao disposto nessa medida provisória. Então, eu tenho, o caput, eu tenho a observância ainda das demais regras da CLT. Bom, aí a gente chega no prazo de contratação previsto no artigo 5º. E o artigo 5º fala: o contrato de trabalho verde e amarelo será celebrado por prazo determinado. Então, é um contrato individual de trabalho por prazo determinado ou a termo, lógico, um contrato especial. E se a gente observar a natureza jurídica, vai ser um contrato vai ter um contrato sui generis ou especial ou atípico, por até 24 meses a critério do empregador. Então tem um limite aqui de 2 anos, cada ano 12 meses, 24 meses a critério do empregador. Para primeiro, o contrato de trabalho verde e amarelo poderá ser utilizado por qualquer tipo de atividade transitória ou permanente e para substituição transitória de pessoal permanente. Quer dizer, isso está sendo criticado, por alguns juristas, pela abertura que esse contrato vem trazendo. Então, o contrato poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade transitória ou permanente e para a substituição transitória de pessoal permanente. Parágrafo 2º. O disposto no artigo 451 da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei 5452 de 43, não se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo. Quer dizer, quando a gente abre, e nós temos aqui a nossa CLT, é importante que a gente leia, e eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise pausada, esse artigo 451 da CLT é um artigo conhecido, que fala que o contrato de trabalho por prazo determinado, que tácito ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Quer dizer, um artigo que trazia a limitação de uma única prorrogação para o contrato a termo. Como eu não aplico, eu extraio a ilação, quer dizer, a interpretação de que é possível mais de uma prorrogação, tá bem? Muito bem, aí a gente continua aqui. Parágrafo 3º do artigo 5º. O contrato de trabalho verde e amarelo será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado quando ultrapassado o prazo estipulado no caput, passando a incidir as regras do contrato por prazo indeterminado previsto no Decreto-Lei 5452, a partir da data da conversão, e ficando afastadas as disposições previstas nesta medida provisória. Então, olha só, tá claro que o prazo máximo é de 24 meses e se ultrapassar, eu tenho a conversão automática
em contrato por prazo indeterminado. Isso nada mais é do que a aplicação do princípio da continuidade da relação de emprego. Quer dizer, essa regra a gente já tinha em outras modalidades ou espécies de contratação a termo e agora eu também aplico no contrato verde e amarelo. Muito bem. Artigo 6º aqui. Pagamentos antecipados ao empregado. Vamos lá. Artigo 6º. Ao final de cada mês ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. O pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, 13º salário proporcional e férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Quer dizer, nessa parte, lembra um pouquinho o contrato intermitente, previsto lá no artigo 443, caput e parágrafo 3º da CLT, combinado com o artigo 452, letra A da CLT. E aí você tem os parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 1º diz que a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, prevista no artigo 18 da Lei do Fundo de Garantia, que é a Lei 8.036 de 90, poderá ser paga por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, justamente com as parcelas a que se refere o caput, percebe? Então nós temos uma indenização aqui, quer dizer, essa indenização do Fundo de Garantia poderá ser paga por acordo de forma antecipada. E aí vem o parágrafo 2º completando. A indenização de que trata o parágrafo 1º será paga sempre por metade. Então nós temos aí 20% da multa de 40% do Fundo de Garantia, que é a indenização compensatória, que encontra a previsão constitucional, lá no artigo 7º, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 10 do DCT. E a gente já tinha essa previsão de multa de 20%, por exemplo, em caso de rescisão indireta, força maior, o próprio artigo 18 trazia essa multa de 20%. A extinção do contrato por mútuo acordo, previsto no artigo 484, letra A da CLT. Então nós temos também essa possibilidade, ou essas possibilidades. Muito bem, continuando. Artigo 7º. No contrato de trabalho verde e amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS, de que trata o artigo 15 dessa lei, será de 2%. Independentemente do valor da remuneração. Então nós temos uma redução da multa de 40% para 20% e a alíquota do Fundo de Garantia 2%, que, se você lembrar, é a mesma alíquota, por exemplo, do aprendiz, né? O aprendiz também tem uma alíquota de 2%. Aí você chega na parte da medida provisória da jornada de trabalho, e aí o artigo 8º diz: a duração da jornada diária de trabalho no âmbito do contrato de trabalho verde e amarelo poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, desde que estabelecido por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então a gente não tem a necessidade de passar pelo sindicato, porque cabe o acordo individual. E percebam, a lei não está nem falando acordo individual escrito, o que leva à interpretação de se acordo individual verbal ou acordo individual escrito. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será, no mínimo, 50% superior à remuneração da hora normal. Quer dizer, isso dialoga com a Constituição Federal, lá com o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, e também agora com o próprio artigo 59 da CLT, lá no seu parágrafo 1º, que traz agora uma alíquota mínima de 50%, até aí ok. Parágrafo 2º. É permitida a adoção de regime de compensação de jornada por meio de acordo individual, olha só, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Isso veio na linha da reforma trabalhista, artigo 59, parágrafos 5º e 6º, que a gente tem a previsão hoje do banco de hora semestral, bastando um acordo individual escrito, e o parágrafo 6º, se a compensação for mensal, admitindo até um acordo tácito, né? Parágrafo 3º, o banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses, que é o que eu acabei de dizer. Parágrafo 4º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho verde e amarelo, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração, a que faça jus na data da rescisão. Então veja, pessoal, nós temos aqui dispositivos envolvendo horas extras, banco de horas, compensação, e nós temos essas regras
dialogando com as regras que foram trazidas pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, e que agora, dia 11 de novembro, completou já 2 anos de vigência, né? A gente brinca que a gente está hoje na terceira reforma trabalhista. Essa primeira, a segunda pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, e a terceira agora pela MP 905 de 2019. E detalhe, a gente teve também o período da MP 808, né? Então perceba. Aí, pessoal, a gente chega no artigo 9º, que fala dos benefícios econômicos de capacitação instituídos pelo contrato de trabalho verde e amarelo. E você tem lá, ficam as empresas isentas das seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamentos dos contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo. Então você tem empresas isentas da folha de pagamento de contribuições, contribuição previdenciária, salário de educação, contribuição social, o que de certa forma é um fomento, é um incentivo à utilização da contratação desse contrato verde e amarelo, tá? A gente chega na parte da rescisão contratual, artigo 10, e lá nós encontramos o seguinte: na hipótese de extinção do contrato de trabalho verde e amarelo, serão devidos os seguintes haveres rescisórios, calculados com base na média mensal dos valores recebidos pelo empregado no curso do respectivo contrato de trabalho. Então você tem a rescisão contratual. Como é que funciona a rescisão do contratual do contrato verde e amarelo? Inciso 1. A indenização sobre o saldo de fundo de garantia, prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.013 de 90, caso não tenha sido acordada a sua antecipação, nos termos do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º, e as demais verbas trabalhistas que lhe forem devidas. Quer dizer, você tem uma preocupação da lei com esse momento da rescisão do contrato, né? Que na verdade é extinção do contrato, terminação do contrato ou cessação do contrato, em que a gente tem várias modalidades: resilição, resolução, rescisão, extinção do contrato por prazo determinado, extinção normal, né? E mesmo extinção normal. E nós temos as formas atípicas ou sui generis de extinção do contrato, como morte do empregador pessoa física, morte do empregado, facto príncipes, força maior, falência e por aí vai. Artigo 11. Não se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo a indenização prevista no artigo 479 da CLT, hipótese em que se aplica a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão prevista no 481 da referida consolidação. O que é isso? Se você olhar os artigos 479, 480 e 481 da CLT, lá nós encontramos a extinção antecipada, né? A extinção imotivada e antecipada do contrato a termo. Extinção antecipada e imotivada do contrato a termo. Então, se é o empregador que dá causa a isso, ele tem que pagar para o empregado metade da remuneração que seria devida até o final. E tem discussão se cabe a multa de 40% ou não. Agora, o 480 fala que se for o empregado que faz isso, tem que pagar ao empregador os prejuízos ocasionados, tendo como limite o direito que o empregado receberia em idênticas condições. Muito bem. Já o artigo 481 da CLT traz a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirar o termo ajustado. É uma cláusula que assegura o direito para ambas as partes de pôr fim ao contrato antes do fim. E se nós temos essa cláusula que assegura o direito para ambas as partes de pôr fim ao contrato antes do fim, o objetivo dessa cláusula é afastar as indenizações dos artigos 479 e 480 da CLT. E afastando essas indenizações, qual é a consequência que nós temos? Qual é o raciocínio que nós temos em relação a isso? Eu tenho uma aproximação com o direito civil. Quer dizer, o de trabalho ele fica um pouco mais negociado, as partes entabulam cláusulas e condições. Só que o direito do trabalho não ia deixar isso solto. Se esse direito dessa cláusula for exercido por qualquer das partes, incidirão os princípios que regem a extinção do contrato por prazo indeterminado. E aí surgem dois direitos que eu não teria normalmente, que é a multa de 40% do fundo de garantia, que no caso aqui 20%, e o aviso prévio indenizado. A lei já está falando que eu aplico direto a cláusula assecuratória e eu afasto a indenização do 479 da CLT. Artigo 12. Os contratos na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo poderão ingressar no programa seguro-desemprego
desde que preenchidos os requisitos legais e respeitadas as condicionantes previstas no artigo 3º da Lei 7998 de 90. Então, essa modalidade pode ingressar no seguro-desemprego, mas preenchidos os requisitos legais. Artigo 12. Muito bem. A gente chega, pessoal, no artigo 13 da medida provisória, que fala da prioridade em ações de qualificação profissional. Olha que interessante, a gente espera que isso seja cumprido na prática. Artigo 13. Os trabalhadores contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo receberão prioritariamente ações de qualificação profissional conforme disposto em ato do Ministério da Economia, quer dizer, o antigo Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, você tem aí o Ministério da Economia. Então você tem uma prioridade em ações de qualificação profissional. Muito bem, continuando. O artigo 14 fala da quitação de obrigações para reduzir litígios. O artigo 14 diz: para fins do disposto nessa medida provisória, é facultado ao empregador comprovar perante a Justiça do Trabalho acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento de suas obrigações trabalhistas para com o trabalhador, nos termos do artigo 855, letra B da CLT. Muito interessante isso, né? Que essa quitação, quando a gente lê o artigo 855, letra B da CLT, foi novidade da reforma, isso até já caiu no exame de ordem, olha só, 855, letra B, vamos ler juntos. 855, letra B, o texto diz... e aqui veja, né? Não só o B, mas até o E. Então, quando a gente pega os artigos 855, letra B, a 855, letra E, nós temos o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. De certa forma, é uma linha que vem ganhando mais corpo no Brasil para desafogar um pouco o Poder Judiciário, né? Além de formas alternativas de solução dos conflitos, como mediação, arbitragem, comissão de conciliação prévia, nós temos uma possibilidade de só usar o Poder Judiciário para homologar um acordo que é extrajudicial. E o próprio 855B fala que o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum, faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Então tá aí, então nós temos aí efetivamente essa situação. Já o artigo 15 fala do seguro por exposição a perigo previsto em lei. O artigo 15 fala: o empregador poderá contratar, nos termos do disposto em ato do Poder Executivo Federal e mediante acordo individual escrito com o trabalhador, seguro privado de acidentes pessoais para empregados que vierem a sofrer infortúnio no exercício de suas atividades em fase da exposição ao perigo previsto em lei. Quer dizer, uma clara preocupação com a infortunística do trabalho, com o meio ambiente do trabalho, que tem inclusive previsão constitucional, lá no artigo 225 da Constituição, e o próprio artigo 7º, inciso 22 da Constituição, traz a preocupação com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, e a lei está preocupada com isso. Para primeiro, o seguro que se refere ao caput terá cobertura para as seguintes hipóteses: morte acidental, danos corporais, danos estéticos e danos morais. Para segundo, a contratação de que trata o caput não excluirá a indenização a que o empregador está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Para terceiro, caso o empregador opte pela contratação do seguro de que trata o caput, permanecerá obrigado ao pagamento de adicional de periculosidade de 5% sobre o salário básico do trabalhador. Então, o empregador opte pela contratação do seguro, ele ainda continua obrigado ao pagamento interessante, né, do adicional de periculosidade de 5% sobre o salário base do trabalhador. E parágrafo 4º, o adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição permanente do trabalhador, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade, por no mínimo 50% de sua jornada normal de trabalho. Muito bem, então nós temos regras envolvendo esse seguro por exposição a perigo previsto em lei. A gente chega nessa parte agora do prazo para a contratação pela modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. Artigos 16, 17 e 18, né, que a gente tem em relação a isso. Então vamos lá. Artigo 16. Fica permitida a contratação de trabalhadores pela modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Primeiro,
fica assegurado o prazo de contratação de até 24 meses, nos termos do disposto do artigo 5º, ainda que o termo final do contrato seja posterior a 31 de dezembro de 2022. Perceba quanta regra para memorizar. Parágrafo 2º. Havendo infração aos limites estabelecidos no artigo 2º, o contrato de trabalho na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo será transformado automaticamente em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Mais uma previsão do princípio da continuidade da relação de emprego. Parágrafo 3º. As infrações ao disposto nesse capítulo serão punidas com a multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pela CLT. Olha só, houve uma certa unificação dessa multa do 634 letra A. Quando a gente abre na multa do 634 letra A, e esse é apenas um primeiro vídeo, tá, que eu vou fazer da medida provisória 905, são várias reflexões. O artigo 634 letra A fala que a aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção ao trabalho observará os seguintes critérios. Aí você tem vários critérios, então vale a pena você ficar atento ao artigo 634 letra A da CLT, que trouxe uma certa uniformização dessas multas. Muito bem. Artigo 17. É vedada a contratação sob a modalidade que trata essa medida provisória de trabalhadores submetidos à legislação especial. Então eu tinha uma exclusão lá no começo, vamos voltar. O que eu não posso aplicar e eu não caracterizo como primeiro emprego? Aprendiz, experiência, intermitente e avulso. Parágrafo único do artigo 1º. E agora eu tenho também quem tem legislação especial, eu acabo não aplicando. E artigo 18, compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar, avaliar e editar normas complementares relativas ao contrato de trabalho verde e amarelo. Tá? Então a gente para aqui, o Ministério da Economia tem essa previsão, depois entra no capítulo 2 e depois um outro vídeo continua daqui do Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho. Nós temos todo um programa nesse sentido, tá? Mas vamos parar por aqui, porque até para o vídeo não ficar cansativo, já temos mais de meia hora aí de vídeo. O importante é que vocês me ajudem. E eu quero que vocês coloquem comentários sobre esse meu vídeo, sobre a medida provisória e sugestões de novos temas, tá bem? Obrigado pela atenção, agradeço mesmo. Mais uma vez, faça inscrição no meu canal, Leone Pereira, ative as notificações, indique aos amigos, aos familiares, aos colegas, que a ideia é deixar esse espaço realmente gratuito de muitas informações. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.